Galera, realmente a vida do Boruto tá cada vez mais difícil, porque essa bomba que o Kishimoto soltou no meio deste mangá de agora foi o auge da insanidade, porque o Momoshiki tem como se aliar a uma pessoa, e o Kajinkoji tá nessa, mas tem uns detalhes nisso também, e inclusive levanta a questão da análise que a gente fez do Momo, não ser quem ele aparenta. Mas agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cara, geral sabe que o Momoshiki é simplesmente o único Otsutsuki original vivo. Além da Kaguya, que está em outra dimensão, que inclusive a gente até abordou uma teoria aqui sobre a ligação dela com o Momoshiki e outras coisas que envolvem Hagoromo. Mas então, fora ela que está selada, o único que continua a fazer a bagunça dele é o Momoshiki. E esse cara sabe muito bem o que está fazendo. E pra quem acha que a visão que o Boruto teve do Mitsuki do Kawaki, e ainda que agora ele ganhou a cicatriz em que isso era parte da profecia só, e que não tem mais pra ser apresentado pra gente, cara, pela nossa felicidade, isso é só o começo. Até porque quem falou esta parada foi o próprio profetizador Momoshiki, onde só do Uzumaki ter ganhado a cicatriz e começado esse alvoroço todo é simplesmente o início, apenas isso. Olha só, tá ruim pro Boruto, mas pra gente é a melhor coisa que tá acontecendo. E que ainda vai acontecer, porque antes do Kawaki fazer esta maior loucura que vimos, o Otsutsuki foi bem claro com o Boruto sobre o que esperar do futuro dele. E o mais interessante foi quando a Hinata fala pro Boruto que estava preocupada com ele, com medo dele sair de casa um dia e não voltar mais. Então o Boruto olha pra ela e fala que ele sempre vai voltar. Mas assim que ele sai da casa, o Momoshiki aparece todo feliz e pleno com aquela arrogância dele e fala: pra que prometer uma coisa que você não vai cumprir? E é real, né, galera? As coisas agora estão fora de controle do Uzumaki. Só que o que a gente consegue ver com esta cena que aconteceu no mangá é o seguinte: o Momoshiki já sabia o que iria acontecer com o pai dele. Só que você pode dizer, é óbvio, ele viu o futuro. Porém, olha só, ele mesmo disse pro Boruto, quando o moleque conseguiu ver parte do futuro, que é o que está acontecendo agora. O Otsutsuki fala que o futuro também foi visto por ele por fragmentos. No entanto, essa coisa da Hinata e do Naruto serem mandados para outro lugar, o Momoshiki não viu como iria acontecer. Mas pela profecia, ele teve acesso a esta parte do Mitsuki perguntando logo pro Boruto o que ele fez com o Hokage. E fora outras cenas que serão apresentadas agora, foram vistas em pequenos fragmentos também pelo Momoshiki. Isso faz exatamente o seguinte: ele liga os pontos e encaixa cada peça desses fragmentos para saber o que vai rolar. Que é por isso que quando ele fala pro Uzumaki que não poderia cumprir o que ele disse pra Hinata, ele já tinha feito o mesmo que fez para descobrir sobre a entidade do poder do charme da Ada, que no caso, como vocês sabem, ele não quis contar pro moleque. E a gente agora já sabe por quê. E mais um ponto aqui a se destacar é sobre que o Momoshiki só salvou o Kawaki justamente para acontecer exatamente isso que vimos, que ficou bem claro pra gente isso agora. Porém, de fato sim, ele precisa do Kawaki para mais alguma coisa, e não é só do Jubi, porque caso contrário, ele teria deixado o Sasuke ter matado o Kawaki, já que o Mitsuki estava segurando a mão dele para não absorver nada, e a espada do Sasuke já estava na garganta dele. E ainda o moleque já estava se esgotando, ficando sem chakra pra lutar. Então sim, galera, se não fosse o Momoshiki, esse aqui sim teria sido o fim do Kawaki. Então o Otsutsuki está armando mais alguma coisa, que entra na parte que vimos acontecer, que o Boruto perdeu tudo. Porém, como eu até falei aqui com vocês, tem pessoas que não foram pega, e não estou falando da Sarada ou quem sabe da Sumire, ou o Sasuke, mas sim o Kajinkoji, em que ele não está também no Monte Myoboku, mas em outro lugar. E o Koji também. Eu sei que a pergunta pode ser, como assim eles não foram pegos e por quê? Olha só, galera, a Ada afetou a Terra toda com a reescrita mental. Porém, o lugar que o Koji está é na dimensão do Jubi. Então, sendo em outra dimensão, é mais que claro pra gente que ele não foi pego, porque o Koji estava fora do alcance da Ada, por não estar na Terra. Então, de fato, ele ainda sabe quem é o Boruto e quem é o Kawaki. Até porque ele é o vilão, que está sendo construído para o futuro. E tem muita coisa em jogo relacionada ao Koji. Mas agora, imagina, ele chega em Konoha e se depara com o Kawaki ao invés do Boruto. Porém, é óbvio que ele não seria tão doido assim, porque a Ada e o Daimon estarão lá. E já na parte do Kajinkoji, muitos estão falando que ele está no mundo dos sapos. Só que não, galera, porque a invocação dele não são sapos de verdade. E eu sei que tá confuso, mas vejam só. Assim como os ciborgues, esses sapos também foram criados. E são meramente as ferramentas que o Amado criou para o Kajinkoji. E sim, galera, eles têm um lugar. E qual a prova deles serem ferramentas? Bem, é simples, é só olhar o sapo que estava filmando a luta do Kajinkoji contra o Ishiki, e passando informações através do óculos do Amado,
que inclusive o Ishiki diminui o sapo com o olho dele. E lembrando que ele não pode diminuir coisas vivas. Já no caso do sapão grande, de fato é a ferramenta mais diferente, como o sapo ciborgue. Então o lugar que o Koji está, com toda certeza, é uma instalação que essas criaturas que ele invoca foram criadas. E no caso ele também, que geral sabe que o DNA do Jiraiya é o que faz ele despertar os poderes do sábio tarado. E a gente vai comentar mais disso pra frente um pouquinho. Porque o Momoshiki é um ponto muito importante a se destacar aqui. Porque o tempo todo era isso que ele estava esperando. O Boruto se tornar um renegado. Mas essa só era uma parte da questão. Assim como eu comentei, do Koji e do Kajin Koji. Que a pergunta é, o Momoshiki se juntaria ao Koji? Então, né galera, poderia dizer que não, por eu particularmente achar que não. Porém, tem motivos para isso. Por exemplo, o Momoshiki que é o fruto e o Koji tem o Jubi que é o meio para isso. Mas agora são totalmente criaturas separadas do 10 Caudas. Mas isso ainda faz o Momoshiki ter o desejo de se possuir dessas criaturas e também querer dar ordem no Koji, como ver o cara como uma espécie inferior, mesmo sabendo do nível do cara. E galera, aqui está um ponto muito importante a ser falado, porque caso o Momoshiki consiga chegar até o Koji, que é levando em conta de ter tomado o corpo do Boruto, então de fato ele tem que perder pro Koji, porque pra quem não sabe, o Koji está livre dos limitadores, e ainda é considerado mais forte que o Jigen que solou o Sasuke e o Naruto, os dois que solou o Momoshiki. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que caso o Momoshiki saia na porrada com o Koji e consiga ganhar dele, isso prova a teoria que eu fiz aqui com vocês, em que muitos que acompanham o mesmo anime e o mangá pensam a respeito, de que o Momoshiki não mostrou toda a sua força. E nessa hora, se ele derrota o Koji, que é mais forte que o Jigen, então isso tá provado pra gente. Ele deixou ser derrotado pelo Naruto e pelo Sasuke, porque o plano dele era usar o Boruto, por motivos e objetivos que desconhecemos, que inclusive ninguém comentou sobre isso ainda. Mas essa análise teórica que eu fiz aqui com vocês bombou muito e alcançou muitas pessoas, coisa que eu nem estava esperando que acontecesse. Então o caso aqui é este, de que se chegar a este momento, então pode ter certeza no que eu falei aqui com vocês. E agora uma pergunta que não quer calar, o Kajin Koji treinaria o Boruto? Olha só galera, eu vi muitos de vocês que têm comentado sobre isso aqui no canal, mas falando a minha opinião do que eu penso em relação a isso, eu acredito que o Kajin Koji não apareceria agora, por exemplo, mas tem a possibilidade sim, como no caso ele estar vendo tudo o que está acontecendo através dos sapos, como fez para espionar a batalha do Jigen contra o Sasuke e o Naruto. Porém, eu não vejo ele salvando o Uzumaki na situação tensa de agora, mas sim o moleque usando o Karma para dar o pé do local. E em questão, se ele treinaria o moleque, eu acredito que não. A não ser que, por exemplo, o Sasuke morra neste capítulo de agora. Aí teria que ter alguém para ajudar o Uzumaki a treinar. Mas como sempre eu gosto de ver os dois lados, mesmo não vendo um porquê de um acontecer. Mas não deixa de ser interessante analisar de uma forma lógica que, como por exemplo, se o Kishimoto quiser, isso seria muito possível e simples de fazer. E não seria nenhum absurdo. Na verdade o que é absurdo mesmo foi o que a Ada fez. Isso sim é loucura total. Mas então a questão é isso, na parte pessoal eu tenho comigo que não. O Koji não vai treinar o Boruto e nem o Sasuke, mas outra pessoa. Mas isso eu vou deixar para outra hora, para falar aqui com vocês, porque é muito intrigante o que vai acontecer, assim como o resultado aqui, do que o Momoshiki estava esperando o tempo todo, ou seja, o início da profecia que falamos lá atrás. E outros pontos foi sobre o Koji e o Kajin Koji, que ressaltamos aqui. Então não deixam de ser assuntos relevantes a ser falado, porque com toda certeza o momento do Momoshiki ter o que ele precisa, ou melhor, deseja ter, tá para chegar, que no caso agora já iniciou. Mas olha só, se você é novo aqui ou já assiste os vídeos do canal e não faz parte desta comunidade, eu estou te convidando a iniciar sua jornada com a gente. Então já sabe, é só se tornar um membro do canal e toda vez que participar de um vídeo será como um verdadeiro membro aqui do canal. E é por isso que eu também te espero nos outros conteúdos. Valeu e até lá, fui!